Então esse é um pensamento que eu particularmente compreendo que a gente tem que levar em conta para analisar essa questão. E não há nenhuma comparação entre o não matarás e o ato de suicídio. Nenhuma comparação. Outro argumento que é muito utilizado, irmãos, é que o suicídio ele é uma prática que ofende a criação de Deus. Deus é o autor da vida e a Bíblia afirma isso com absoluta clareza. Quando eu tiro a minha vida, eu estou cometendo um gravíssimo pecado, porque eu estou usurpando um atributo que é único e exclusivo de Deus. Eu concordo. Mas se nós formos analisar friamente, quem comete um homicídio está fazendo a mesma coisa. Ele também está cometendo uma usurpação de um direito que é exclusivo de Deus, que é o direito de dar e de tirar a vida. E por outro lado, se esse pecado ele é um pecado tão terrível, e eu sei que ele é, eu concordo que ele é um pecado terrível, mas aí eu quero mencionar, eu peço que alguém leia Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Vamos ler. Mateus 12, 31 e 32. Nós estamos ainda na introdução, meus irmãos. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 12, versos 31 e 32. Qualquer um dos irmãos. Portanto, eu vos digo: todo pecado blasfêmia se perdoará aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada dos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Todos leram aí, irmãos? Eu quero destacar duas declarações importantíssimas que tem nessa passagem. Mas eu vou fazer isso de maneira inversa. Eu começo pela última. A última declaração é: aí está dito, e quem disse isso foi Jesus, portanto o próprio Deus, que quem cometer blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoado nem aqui nessa terra e nem na eternidade. Portanto, podemos afirmar com todas as letras que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Sem perdão. A Bíblia está dizendo isso aí taxativamente. Quem cometer blasfêmia contra o Espírito Santo não tem jeito. Hoje o objetivo não é falar desse assunto, então eu não vou aqui explicar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente pode um dia fazer um estudo só sobre isso, mas nós não vamos perder tempo. Eu só quero que a gente entenda de imediato que o que está escrito aí na Bíblia é que existe um pecado que, se eu cometer, não tem perdão para mim. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que bem no comecinho da fala de Jesus, o que está escrito aí? Todo pecado... Não, no início. Todo pecado cometido pelo homem será perdoado. Está escrito isso aí? Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o suicídio é um pecado? Sim ou não, irmãos? Aí está escrito que todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algum problema se eu incluir o suicídio nesse todo pecado aí? Ou a pergunta que eu faço é: se o suicídio gera condenação sumária, automática e imediata, por que então que Jesus afirma claramente que todo pecado cometido pelo homem será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então nós vamos ter que provar biblicamente que se suicidar é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Caso contrário, não podemos afirmar que o suicídio gera condenação. Pelo menos não a chamada condenação sumária. Até porque, deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos, que eu acho que nisto eu fui mal interpretado. Em momento algum eu disse, até porque eu não creio de forma alguma nisso, que quem comete suicídio será salvo. Eu nunca disse isso. E surgiram alguns comentários. O pastor falou então que quem comete suicídio vai ser salvo. Eu nunca disse isso. Momento nenhum. Certo? Da mesma maneira,
que eu não posso dizer que quem mata vai ser salvo, quem mente vai ser salvo, quem rouba vai ser salvo. Estou querendo dizer para os irmãos que o suicídio é um pecado, como existem outros pecados. Só que Jesus disse que todo pecado pode ser perdoado. Todo pecado pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, mas ainda no roteiro dos que são favoráveis à condenação sumária do suicida, há um argumento que é o seguinte: de que o suicida não tem tempo de se arrepender. Então haveria uma diferença entre o suicida e os que cometem os outros pecados. Porque os que cometem os outros pecados, eles têm tempo de arrependimento. E por isso eles podem ser salvos. Mas o suicida não tem tempo de arrependimento. Então, como ele não tem tempo de arrependimento, ele morre no pecado e por isso que ele já estaria condenado. Esse argumento eu acho interessante para a gente analisar. Certo? Porque eu acho que este faz algum sentido, de fato. Entretanto, volto novamente para aquele ponto inicial da nossa avaliação, que é do seguinte: a pessoa que comete mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, quem comete mentira está se posicionando como filho do diabo. E a Bíblia diz que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Mas e se um mentiroso se arrepender, ele não pode ser salvo? Sim ou não, irmãos? Sim, todo pecado será perdoado, acabamos de ler. Se houver arrependimento, um mentiroso pode ser salvo. Mas o mentiroso ele pode se arrepender, meus irmãos, porque ele tem condições mentais para isso. O mentiroso, ele tem possibilidades, em termos de alma, em termos de autocontrole, para fazer uma avaliação, para ponderar as circunstâncias, para analisar as coisas com racionalidade e para entender: eu estou errado, eu estou em pecado, eu preciso me arrepender, eu preciso receber a Jesus como meu Senhor, eu vou abandonar a mentira. Mas um depressivo não tem essa condição. Um depressivo não está no comando e no controle das suas faculdades mentais, irmãos. A gente precisa entender isso. Eu não posso lançar sobre um depressivo a mesma carga de avaliação que eu lanço sobre uma pessoa mentalmente sadia. Essa que é a grande questão. Então, o juízo de Deus sobre uma pessoa como essa, ele será feito com base na postura que essa pessoa tinha quando ela estava dentro das suas faculdades mentais. E aí eu quero usar um argumento aqui que me parece um argumento muito forte nesse sentido. Peço a qualquer um dos irmãos que abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16. Meus irmãos, lembrando que quem quiser fazer perguntas, nós posicionamos esse microfone bem aí no corredor. Você vai levantar a sua cadeira, vai lá e vai fazer a sua pergunta. Todos os irmãos sintam-se livres para isso. Juízes, capítulo 16. Qualquer um, por favor, fique de pé e leia. Versículos de 23 até o 31. Juízes 16, do 23 ao 31. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram esta em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dar-me força
só esta vez, ó Deus, para que me vingue os filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a esquerda e a na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos disseram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Etaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, os irmãos entenderam esse texto? Sansão, ele empurrou as colunas do templo e ele disse a si mesmo, a frase é clara: morra eu junto com os filisteus. E derrubou as colunas do templo e o templo desabou sobre aquelas pessoas. E aí o texto bíblico disse que na sua morte Sansão matou mais gente do que na sua vida. A pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: Sansão se suicidou, sim ou não? Isso não é um suicídio? Sim. Morra eu junto com os filisteus. Derrubou as colunas, caiu tudo e morreu todo mundo, incluindo ele. Agora vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Eu vou ler aqui. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ora, eu li apenas esse versículo, mas se os irmãos lerem todo o capítulo 11 de Hebreus, esse capítulo fala sobre os chamados heróis da fé. O escritor da carta aos Hebreus, que eu creio que tenha sido o apóstolo Paulo, ele desfila aqui, meus irmãos, um resumo sobre a vida de grandes homens de Deus do passado. E há uma frase mencionada aqui por Paulo nesse contexto, onde ele diz que o mundo não era digno desses homens dos quais o mundo não era digno. Heróis da fé. Essa é a chamada galeria dos heróis da fé. E no versículo 32 acabamos de ler que o nome de Sansão está sendo mencionado. O nome de um suicida. A Bíblia registra, no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, o nome de um suicida. O nome de alguém que tirou a própria vida. A grande pergunta que não pode calar é: existe alguma possibilidade do Espírito Santo de Deus permitir que uma pessoa condenada ao inferno entrasse na galeria dos heróis da fé para servir de exemplo, para servir de referencial na igreja do Senhor, como um modo geral? Então, a presença de Sansão na galeria dos heróis da fé cria um fator de complicação para quem defende a condenação sumária daqueles que cometem suicídio, uma vez que Sansão se suicidou. O ato cometido por Sansão foi um ato de suicídio. Aliás, só o fato de Sansão estar mencionado na Bíblia, da Bíblia dedicar um trecho extenso do seu conteúdo para narrar a história de Sansão, sendo ele um suicida, já nos chama a atenção. Importante salientar, irmãos, que a queda daquele templo que gerou a morte de todo mundo não foi resultado de uma oração. A Bíblia diz que Sansão empurrou as colunas. E ele fez a seguinte declaração: morra eu e morram os filisteus. Então a morte de Sansão foi ocasionada por um ato praticado por ele. Portanto, isso configura suicídio. Agora, é importante a gente salientar que esse tipo de posicionamento, como eu falei aqui no início, ele é largamente difundido dentro do nosso meio, principalmente no meio pentecostal. Eu repito, onde se crê sumariamente que aqueles que praticam suicídio não têm nenhuma possibilidade de salvação.
Não há nenhum outro exemplo na Bíblia, nós não encontraremos nenhum outro exemplo na Bíblia de nenhum personagem que tenha feito nada que chegue nem perto do que Sansão fez. Nenhum personagem bíblico atentou contra a sua própria vida. E em Apocalipse fala que nenhum assassino entrará no reino dos céus. Não fala de suicídio. E nós já explicamos aqui no início, para aqueles que estão desde o início, quais são as diferenças entre um assassinato e um suicídio. Quando a palavra de Deus fala não matarás, quer dizer não assassinarás em Êxodo 20, ela está fazendo referência a um ato que eu pratico contra o meu próximo, não a um ato que eu pratico contra mim mesmo. E o ato que eu pratico contra o meu próximo, ele é um ato voluntário, malicioso e não se configura um ato de deficiência ou de adoecimento mental. O ato do suicídio, ele é comprovadamente um ato gerado por um processo de adoecimento mental, porque não há nenhum registro no mundo de um suicídio praticado fora de uma patologia de depressão. Portanto, diante disso, nós entendemos que são diferentes as circunstâncias. Bom, vamos então, meus irmãos, abordar aqui a origem da questão do suicídio. Em primeiro lugar, existe um conceito teológico que nós chamamos de teodiceia. A teodiceia é um ramo da teologia que ela se ocupa a estudar o problema do mal, a origem do mal. Existem muitas teorias a respeito da questão do mal. Nós, particularmente, compreendemos que o mal ele é resultante da presença do diabo, da presença do mal personificado, que é o próprio inimigo, sobre as nossas vidas. Quero convidar os irmãos para fazer a leitura de João, capítulo 8, versículo de número 44. Quem encontrar, por favor, pode ler. João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Muito bem, então eu quero destacar aqui para os irmãos, dentro desse texto, que a Bíblia afirma claramente que o diabo ele é homicida desde o início. Portanto, a origem do homicídio, a origem da intenção de atentar contra a vida, é o coração do próprio diabo, do próprio inimigo das nossas vidas. Vamos ler agora 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem encontrar, por favor, pode ler. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? A Bíblia diz que o diabo é homicida desde o início, e a Bíblia diz que o diabo ele é o nosso adversário, anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando alguém a quem ele possa devorar. Então, irmãos, sendo o diabo autor do homicídio, e sendo o diabo uma personalidade que busca destruir as pessoas, não há nenhum problema e nenhum erro da nossa parte em afirmar que o suicídio é algo diabólico. O suicídio é, sem sombra de dúvida, uma prática fomentada pelo inimigo das nossas almas. E que, portanto, nós devemos sempre encarar o mal como um todo como uma problemática de ordem espiritual. Só que existe um grande e grave problema em torno desse tipo de interpretação, que é o fato de que a existência do diabo, a existência do mal e da sua atuação sobre a face da terra não elimina o modo como o inimigo trabalha, através das patologias que são consequência do pecado original, desde o momento em que o primeiro casal veio a transgredir a vontade de Deus lá no Jardim do Éden. E o suicídio, ele está associado a uma patologia, a depressão. Eu levantei aqui, eu quero compartilhar com os irmãos, dentro do ponto de vista de uma avaliação terrena, quais são as razões que levam uma pessoa a entrar num estado de depressão. E o que eu levantei? Desequilíbrio químico, que é uma teoria amplamente aceita de que a depressão está relacionada com desequilíbrios do cérebro, especialmente com neurotransmissores, que são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre as células cerebrais. A ciência afirma que a pessoa depressiva ela tem deficiência
meus irmãos, no cérebro, alguns componentes, alguns transmissores, alguma falha no funcionamento cerebral gera o estado depressivo. Também existem os fatores genéticos. Estudos sugerem que a depressão ela pode ter uma predisposição genética. Pessoas que têm parentes de primeiro grau com histórico de depressão têm maior probabilidade de desenvolver essa doença. Isso é largamente comprovado. Existem fatores ambientais, como o estresse, eventos estressantes, como perda de entes queridos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, traumas, podem desencadear ou podem contribuir para o desenvolvimento da depressão também no ser humano. Existem também as mudanças estruturais do cérebro. Estudos de neuroimagens mostram diferenças estruturais e funcionais no cérebro de uma pessoa com depressão. Comparando o cérebro de uma pessoa sadia com o cérebro de uma pessoa com depressão, percebe-se que há uma diferença. E existem as disfunções hormonais, alterações nos níveis de hormônios, como o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, e os hormônios da tireoide podem desempenhar o papel no desenvolvimento da depressão. Então existem causas patológicas que levam as pessoas até a depressão. Eu quero falar isso para os irmãos com bastante pertinência, porque não existe nenhum cristão que passe por sol com uma doença, nenhum, ainda não conheci. E a Bíblia, inclusive, registra o adoecimento de cristãos, o adoecimento de servos de Deus. Inclusive, servos de Deus que foram usados por Deus como instrumentos, através das suas orações, para que Deus curasse outras pessoas, adoeceram também. Adoecer é uma contingência, é uma realidade que diz respeito à nossa natureza terrena. Enquanto tivermos esse corpo limitado, nós estaremos sujeitos a adoecer. Por isso que nós temos que ter responsabilidade, e a Bíblia fala disso, com o corpo. A Bíblia diz que o corpo é santuário do Espírito Santo e que nós temos que zelar por ele. E está escrito que quem destruir o santuário de Deus vai ser destruído. Isso nos leva a repensar o modo como nós conduzimos a nossa vida física. Questões alimentares, sedentarismo, são aspectos que muitas vezes passam despercebidos e são objeto até de... a gente trata isso de uma maneira muito reduzida, mas são formas como nós agredimos a nossa saúde física. E agredindo a nossa saúde física, nós estamos agredindo o santuário de Deus, que é o nosso próprio corpo. E o corpo adoece. Existem também casos de pessoas que, mesmo cuidando-se fisicamente, mantendo hábitos saudáveis, adoecem também. E isso diz respeito pura e simplesmente à nossa natureza humana. Grandes homens de Deus do passado, eu poderia citar vários aqui, que morreram de câncer, morreram de doenças congênitas, morreram de enfermidades que surgiram de maneira súbita. Hoje, o continente chinês, por exemplo, acredita-se que tem mais crentes na China do que no Brasil. E é um lugar onde o evangelho é proibido. Mas lá houveram grandes missionários, eu cito um deles, Hudson Taylor, que com menos de 40 anos de idade morreu cuspindo sangue, colocando restos de seus órgãos internos para fora, jovem ainda, e foi um grande pregador do evangelho, e a semente do trabalho dele até hoje está lá. Adoecer não reduz o seu compromisso com Deus. Significa que você é um ser humano. Significa que existe uma limitação imposta pela sua natureza humana. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado em estar espiritualizando de maneira exagerada questões que são físicas, que são patológicas. Então você não está cometendo nenhum ato de incredulidade quando você busca um atendimento médico, quando você faz um tratamento. Isso não exclui de maneira nenhuma a oração. Até porque Deus tem seus meios de trabalhar. Deus tem os seus caminhos. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. A nossa sabedoria para Deus são trapos imundos. O Jesus que curou o servo do centurião sem nem entrar na casa dele, foi o mesmo que cuspiu no chão
fez um lodo, colocou no olho daquele cego e mandou ele lavar nas águas do rio. Diferentes formas de Deus trabalhar. Então nós temos que tomar muito cuidado em chamar um depressivo de pessoa endemoniada. Porque nós encontramos na Bíblia, por exemplo, a situação em que um epilético, Jesus mesmo declarou que é um espírito maligno. Encontramos outra situação em que Jesus disse que não. E foi perguntado: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Jesus disse: ninguém pecou. Isto acontece com ele para que se cumpra nele a glória de Deus. Porque o Senhor veio de curá-lo. Então, nós precisamos compreender que existe, meus irmãos, uma razão patológica, científica, concreta, explicável, racional. E lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, está escrito que o nosso culto a Deus ele é racional, ele não é irracional, ele não é deslocado, ele é racional. O servo de Deus é racional. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, disse que Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é de ordem, é de decência. Então, como cristãos, temos que ter muita responsabilidade para lidar com isso, porque nós estamos falando do sofrimento das pessoas. Nós estamos falando de famílias dilaceradas. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, trazer um assunto como esse e irresponsavelmente espiritualizá-lo. Essas pessoas precisam de ajuda. Elas precisam de acompanhamento, elas precisam de companheirismo, elas precisam de compreensão e precisam de amor prático. Não esse amor verbal, muitas vezes condenatório, e por ser condenatório, ele é mais desamor do que amor. Por isso, é importante que quando falamos em depressão, a gente compreenda que existe uma razão para as pessoas ficarem deprimidas. Se o diabo é o autor do mal, de um modo generalizado, isso não significa que a sua gripe foi um demônio que botou em você. Isso não significa que a sua dor de cabeça é um trabalho de bruxaria. Não necessariamente, não obrigatoriamente, ainda que pontualmente essas coisas ocorram. A gente não está excluindo nada aqui. A gente só está afirmando aqui que nós não podemos fazer afirmações taxativas desse tipo, porque isso é um desrespeito, uma irresponsabilidade e uma falta de fé genuína. Falta de amor genuíno pelo próximo. Pessoas sofrem com depressão precisam ser cuidadas, amparadas. Nós, como igreja, temos que dar um exemplo no que diz respeito a isso. Enquanto nós saímos por aí, propagando que essas pessoas estão endemoniadas, que essas pessoas estão debaixo de poderes tenebrosos, bom, então, nós precisamos apresentar os elementos comprovadores disso. Eu gosto sempre de dizer uma coisa. A Bíblia nos manda orar por tudo. E Jesus, quando enviou os discípulos para fazer o seu trabalho, disse que sobre eles estava a sua unção e o seu poder, inclusive para expelir espíritos malignos e para curar os enfermos. Então veja bem, então vamos entender aqui uma coisa: se você impõe a mão sobre um enfermo e ele não fica curado, se você impõe a mão sobre uma pessoa que você acredita que ela está atormentada por espíritos malignos e ela continua atormentada, das duas uma. Ou você está enganado no julgamento que você faz do problema daquela pessoa e aquilo não tem nada a ver com o demônio, ou então você não crê coisa nenhuma. Porque mentir, a palavra de Deus não mente. E o poder de Deus não se modificou ao longo dos tempos. O Deus que curou no passado é o mesmo de hoje. O Deus que libertou no passado é o mesmo de hoje. Não há nenhuma modificação no agir de Deus na face da terra. Então, se nós, como igreja, muitas vezes estamos lidando com essas pessoas, estamos orando por elas, estamos ministrando sobre a vida delas, e a gente percebe que o problema continua, então daí não dá para a gente ter um raciocínio lógico que essa pessoa está com um problema de saúde e que a gente tem que ajudá-la no sentido de que ela precisa de um tratamento para se recuperar. E aí a gente mostra que nós somos cristãos e família da fé de fato, quando a gente acolhe essas pessoas e cuida delas. Porque se o problema for espiritual, na hora que a gente ora, ele resolve. Resolve. Porque eu não conheço espírito maligno que possa resistir à oração de um verdadeiro servo de Deus, de uma autêntica serva de Deus. Não conheço. Aliás, é por isso que o anticristo até hoje não se manifestou. Ele está esperando a igreja ser arrebatada.
Porque enquanto tiver um crente de verdade no mundo, ele não pode ser revelado. A oração de um servo de Deus, só um, estremece o inferno inteiro. Então, uma pessoa que está atormentada com depressão por motivos de conotação espiritual, no momento que você ora, se você é um servo de Deus, o problema resolve. Se não resolver, então, por favor, considere que você está diante de uma pessoa enferma, que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E dizer para essa pessoa que ela está com problemas espirituais que não lhe ajuda, afunda ainda mais essa pessoa no seu quadro de adoecimento mental. Por isso que nós fizemos questão de, ao abordar a questão da origem dessa problemática, colocar para os irmãos que existe um problema maior, que é a existência do diabo, mas existe um problema pontual, que é a nossa natureza humana, que nos limita. Você pode ser o crente mais espiritual da face da terra. Pise na ponta do prego para ver se não fura o pé. Quantos servos de Deus aí não partiram pela Covid? Conheço muitos. Não eram servos de Deus? Foi demônio? Nós estamos sujeitos, irmãos. Chama-se isso contingência. Por isso que servir a Deus é uma coisa muito superior. Ela não está ligada a nada que acontece aqui nesse mundo. É independente do que eu sinto. É independente se a minha mesa está farta ou não está farta. É independente se a porta se abriu ou não abriu. É independente se eu estou sorrindo ou se eu estou chorando. É independente se eu estou saudável ou se eu estou doente. Servir a Deus não tem nenhuma relação com nada que diga respeito ao aspecto terreno. Porque aqui na terra eu estou sujeito a tudo isso. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Ora, chuva é coisa boa. Se a chuva cai sobre os bons e os maus, o que é ruim só cai sobre os maus? É evidente que não. É uma questão de inferência, de lógica, de raciocínio puro e simples. Por essa razão, nós temos que tomar muito cuidado com essas constatações. Diante disso, quero partir para um entendimento humilde que nós temos sobre qual é o destino de um suicida. Quero afirmar para os irmãos, logo de cara, o seguinte. Alguém mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, se um suicida não vai para o inferno, então Judas está salvo? Foi uma pergunta que me foi enviada. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Judas, no meu entendimento, não está salvo. Judas, lamentavelmente, está aguardando o juízo eterno no Hades. Mas eu não entendo que ele está condenado por ele ter se suicidado. Judas está condenado espiritualmente pela sua traição. Ele está condenado espiritualmente pela sua conduta. Ele está condenado espiritualmente porque ele morreu sem Cristo. Quem estará condenado espiritualmente, meus irmãos, é quem morre sem Cristo. A Bíblia é clara: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Às vezes eu falo algumas coisas e as pessoas ficam assim. Eu já disse uma vez o seguinte: o pecado, meus irmãos, não é o principal problema para levar as pessoas para o inferno. Porque se fosse, nenhum de nós estava salvo. Eu sempre digo isso. Se o pecado é o fator que vai determinar a condenação de todo mundo, quem vai escapar? Começando de quem está pregando. Até onde essa mensagem chegar, todo mundo é pecador. Então, o que vai nos levar para o inferno é que tipo de relacionamento nós temos com Deus, com o Senhor Jesus. Se eu não tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu vou para o inferno. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, não interessa o que aconteceu há 5 minutos atrás. No momento em que eu aceitei a Jesus, tudo isso é eliminado pela misericórdia e pela graça do nosso Deus e Salvador Jesus. É a minha relação com Cristo que determina a minha salvação. Não é a existência ou a inexistência do pecado. Até porque inexistência de pecado é uma irrealidade. Todos temos o pecado presente nas nossas vidas. Em diferentes níveis, mas temos. Portanto, o que condenou Judas, meus amados, foi o fato dele não estar em Cristo. Foi o fato dele estar afastado do Senhor Jesus, a ponto de traí-lo. Não foi o suicídio cometido. Imaginemos que Judas tivesse morrido de outra coisa, e não de suicídio. Estava condenado do mesmo jeito. Por conta da relação
de afastamento que ele já tinha com respeito ao Senhor Jesus. Quero apresentar aqui alguns argumentos para sustentar o nosso entendimento de que um suicida não necessariamente está condenado. Não necessariamente. O que eu creio e defendo é que alguns suicidas serão condenados e outros não. Depende de como estava o coração dessa pessoa antes do ato do suicídio. Lá em Salmos 103, versos de 8 a 14, vamos ler. Salmo 103. Abre aí a sua Bíblia. Versos de 8 a 14. Salmo 103, versos de 8 a 14. Vou ler aqui. O Senhor é compassivo e bondoso. O Senhor é tardio em irar-se e é rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é opinião de homem nenhum. A graça e a misericórdia de Deus, irmãos, é uma realidade. A Bíblia revela que Deus é um Deus de amor, de graça, um Deus de misericórdia. Ele conhece as nossas batalhas internas, Ele conhece as lutas de uma pessoa. Ele sabe todos os problemas que você está enfrentando. Olha, quando a gente fala de suicídio, a gente comete um erro muito grave, na minha opinião. É que a gente faz um recorte apenas do ato do suicídio. A gente esquece dos capítulos anteriores aqui. E a gente não tem acesso a isso. A gente não sabe o sofrimento que essas pessoas passam. A gente não sabe qual foi o enredo que conduziu até aquele ato extremo. Mas a Bíblia diz que Deus sabe. A Bíblia diz que Deus conhece isso. Em momento algum está escrito, por exemplo, voltando para a Sansão, que Deus determinou que ele cometesse aquele ato. Em momento algum está escrito isso. Mas o ato de Sansão, o ato de um homem destruído por dentro, como destruído estava, por exemplo, Moisés, que foi recolhido pelo Senhor por causa disso, não é desconsiderado pelo Senhor. O sentimento não é desconsiderado pelo Senhor. A dor que você vive não é desconsiderada pelo Senhor. Isso é levado em conta. Um ato que é praticado com frieza é uma coisa, irmãos. Um ato que é praticado com desespero é outra coisa. E Deus tem conhecimento disso. Deus tem o poder de prescrutar isso, de investigar isso, de conhecer isso nas profundezas. Ninguém conhece o coração do ser humano como Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Existem dois erros gravíssimos que a gente comete. Um é dizer que a gente ganhou uma alma para viver. Ninguém ganha alma para viver. Esse é um. E o outro é dizer que determinada pessoa foi para o inferno. Quem nos deu a possibilidade de fazer tal afirmação? Quem dentre nós conhece os recônditos e os atos mais profundos do coração humano? Porque eu vou dizer uma coisa para os amados. Vocês lembram daquele ladrão na cruz? Na reta final foi salvo. A vida todinha de transgressão. Ele estava a um passo do inferno. Mas um ato de arrependimento, no momento em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, modificou todo o destino eterno dele. Quem não conheceu aquele ladrão, ou quem conheceu só a história dele, quem não soube do episódio do Calvário, certamente estabeleceu dentro do seu coração a ideia de que ele morreu condenado. Porque a vida dele, o histórico dele, a ficha dele, recomendava a sua condenação. Mas houve um episódio ali na reta final que mudou totalmente o destino daquele homem. Nós não temos acesso a isso. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos se uma pessoa, no momento em que ela comete um suicídio, naquele momento que ela está naquele desespero extremo, se naquele momento ela não clama pelo Senhor, se naquele momento ela não implora pela misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Quem sabe disso, irmão? Quem está no coração dessas pessoas para fazer essa afirmação com contundência, com segurança, com absolutismo? A Bíblia diz que Deus é compassivo. A Bíblia diz que o nosso Deus é rico em bondade. E diz que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Esse é o Deus que nós cremos e que nós pregamos.
onde houver arrependimento, onde houver, meus irmãos, a busca pela misericórdia do Senhor, ali o pecado é vencido e a salvação chega. Então eu creio firmemente que a graça e a misericórdia do Senhor, ela pode alcançar uma pessoa que comete um ato como esse, porque Deus conhece o sofrimento mais íntimo que há no coração humano. Existe um outro argumento que eu gostaria de utilizar, e esse está baseado em Efésios 2, 8, 9. Vamos ler. Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Amém? Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? A nossa salvação não tem nenhuma relação com obras, nenhuma. Ela é totalmente um ato voluntário da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Nós somos salvos porque Deus decidiu nos salvar. Se Deus levasse em conta, meus irmãos, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa história, a gente estava perdido. Mas Ele amorosamente decidiu que deseja nos salvar. Portanto, as nossas obras não têm interferência na nossa salvação. Nenhuma. Diante disso, é importante a gente entender que a mensagem central da Escritura é essa. A salvação, ela vem mediante a fé, por meio da misericórdia e da graça de Deus. Ela não é alcançada através de obras, ela não é alcançada através de méritos, de maneira nenhuma. Então, diante de tudo isso, a Bíblia deixa muito claro, como nós já lemos, que o suicídio não é um pecado imperdoável, porque o único pecado dito na Bíblia imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o texto de Mateus claramente diz que todo pecado será perdoado. Está escrito isso. Então, uma obra não desfaz a graça de Deus. O texto de Efésios 2, 8 e 9 deixa claro isso. Se as obras não me salvam, as obras também não me condenam. Então, o que vai condenar a pessoa não é o suicídio. Aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O suicida, ele vai para o inferno? Sim. É possível o suicida ir para o inferno se ele vai sem Cristo. Se ele não tem Cristo no coração, vai para o inferno. Só que ele não foi por causa do suicídio. O que eu quero dizer para os amados é que às vezes a gente fica preso no ato e esquece o coração. E é o coração que determina isso diante de Deus. A grande questão não é o que a pessoa fez. A grande questão é como está o coração dela. Está em Cristo. Você está salvo. Não importa o que aconteça. O que aconteceu com Sansão. Mas Sansão está na galeria da fé. Sansão é um exemplo de um homem de Deus, apesar do ato extremo que ele praticou. O ato não interferiu na graça e no amor de Deus sobre a vida dele. Entretanto, irmãos, existem, por exemplo, pessoas, aliás, isso é muito comum de acontecer nas páginas policiais, aqueles crimes passionais, que hoje, tecnicamente, é chamado de feminicídio. Cerca de 75% desses crimes, o autor do crime depois tira a própria vida. Ele tira a vida da companheira, depois ele tira a vida dele. Normalmente com arma de fogo. Evidentemente que uma pessoa como essa não tem a menor possibilidade de estar salva. Estamos falando aqui de um ato premeditado e, se na conjuntura da vida dessa pessoa estamos nos referindo a alguém que não tinha o temor de Deus no coração, ela partiu para a eternidade com, infelizmente, o seu destino assegurado no inferno. Porém, por conta da sua realidade espiritual de distanciamento de Deus, não por conta do ato em si. As obras não são um fator que determinarão salvação e condenação de ninguém. O que salva é Cristo Jesus no coração. O que condena é a ausência de Cristo Jesus no coração. Precisamos entender isso definitivamente. A salvação é pela fé.
Um outro aspecto que a gente precisa considerar, irmãos, é a compreensão limitada do estado mental e emocional das pessoas. A Bíblia reconhece a complexidade da mente humana e a influência que o sofrimento emocional exerce nas pessoas. E a Bíblia não oferece um veredito definitivo sobre o destino eterno de quem comete o suicídio, porque essa realidade íntima só Deus conhece. Esse grau, esse nível de sofrimento que essas pessoas vivem, só Deus conhece. Só Deus sabe disso. E esse Deus, revelado na Bíblia, que tem a capacidade de perdoar, que tem a capacidade, meus irmãos, de não retribuir a nós pecadores, na medida do que nós fazemos de errado, justamente em nome disso, havendo uma entrega a Cristo Jesus prévia, no momento da sanidade mental daquela pessoa, Deus é capaz de fazer isso, de salvar essa pessoa. Meus irmãos, se Deus manda um depressivo para o inferno, Ele manda também um doente mental. Pode ter certeza disso. Se você acredita que uma pessoa depressiva vai para o inferno, você vai ter que assinar embaixo de que Ele também manda um doente mental para o inferno. Uma pessoa que não tem o domínio das suas faculdades mentais. Por que será que os especialistas dizem, olha, não deixem o depressivo sozinho? Estejam sempre acompanhando essas pessoas. Todo quadro de investigação mental, física e psicológica que circunda o depressivo revela para o fato de que essas pessoas não estão mais no comando da sua racionalidade. E que, portanto, precisam de amparo e de socorro. O que elas dizem não necessariamente deve ser considerado como uma verdade literal. Porque elas estão altamente afetadas pelo seu adoecimento mental. Algumas dessas pessoas, irmãos, chegam a um ponto que elas não voltam mais. Nunca mais elas conseguem ter uma vida normal por romper um limite, uma fronteira de sanidade mental, e devido a isso, elas não conseguem mais retroceder. Outras, pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, conseguem, a gente não consegue tudo isso. Só que muitas vezes essas que conseguem justamente porque fazem um acompanhamento adequado, têm um tratamento devido. Nós falamos há pouco aqui que uma das razões porque as pessoas entram em depressão são razões de cunho cerebral, ausência de algumas substâncias e dificuldades com seus neurotransmissores. E existem medicamentos psiquiátricos específicos para isso. A pessoa começa a tomar, pronto. Imediatamente ela entra num estado de ajuste emocional. E quando ela para de tomar, você já percebe a mudança no comportamento da pessoa. É uma coisa assim, taxativa. Tire a medicação de um depressivo de alto grau, você vai ver. Põe a medicação e você vai ver também o resultado. Porque vai certinho, de maneira objetiva na problemática que aquela pessoa tem. Alguém aqui defende a tese de que o diabo inventou as medicações? O diabo é o dono e autor da medicina? Foi um dia um projeto do diabo instruir a mente humana para que o homem se tornasse sábio e a medicina se tornasse uma ciência evoluída para salvar vidas? Eu tenho muita dificuldade para crer numa teoria dessa. Acredito piamente que Deus pode trabalhar através das mãos impostas de um servo seu em oração, como Ele pode trabalhar através das mãos habilidosas de um médico comprometido com a vida do seu paciente. E nós, como igreja, temos que ser pessoas equilibradas, sensatas e sóbrias, e lidar com essas questões sem extremismo, sem fanatismo e sem sair uma vírgula daquilo que a Escritura afirma. Amém? Então, nós não temos dito, e jamais diríamos aqui, que quem comete suicídio vai para o céu. Nunca disse isso. Quero dizer para os irmãos aqui, quem tem Cristo no coração vai para o céu. Como essa pessoa morreu? Isso é irrelevante. Morreu com Cristo? Está salvo. Ah, pastor, mas a pessoa que comete suicídio vai voltar com Cristo. Quem é você para fazer isso? Quem lhe deu essa autoridade? Que olhar é esse que você tem, que você conseguiu
visitar o mais íntimo desse coração e não encontrar Jesus lá dentro. Meus irmãos, isso é de uma arrogância inominável. Eu jamais me atreveria a declarar que uma pessoa está no inferno. Jamais. Acho que nós vamos ter muitas surpresas naquele grande dia. Muitas. Acho que muitos dos nossos prognósticos não vão se cumprir. Muitas das nossas expectativas irão se frustrar. Lembremos daqueles que ficaram surpresos, por exemplo, quando ouviram o Senhor Jesus dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Aquelas pessoas tinham convicção da salvação delas. E elas já tinham na ponta da língua os argumentos. Mas em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Aí eu repito: obra não salva. Foi isso que Jesus quis dizer. Isso não salva, não condena. A morte que condena é a morte espiritual, não é a morte física. E nós estamos aqui pensando em morte física. Nós estamos fazendo um julgamento aqui baseado numa morte física. E a Bíblia é clara: a morte física não condena. O que condena é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. É a morte espiritual. E essa só existe para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E como eu não tenho autoridade e não tenho poder para dizer quem está e quem não está, eu não posso dizer que uma pessoa que cometeu suicídio está no inferno. Não posso. É uma questão pura e simples de responsabilidade diante da palavra. Uma outra coisa que eu queria colocar para os irmãos é: citei aqui há pouco para os irmãos um exemplo de caso de suicídio, onde houve uma recusa da igreja em receber o corpo para que ali se prestasse as homenagens. Agora os irmãos imaginam o que é você chegar para uma mãe que perdeu uma filha em suicídio e dizer para ela: olha, nós não recebemos o corpo aqui na igreja porque a sua filha está no inferno. Coisa cristã isso, né? Nós devemos ter vergonha disso e compreender que esse não é o evangelho que um dia nós professamos servir. Nunca foi nem será. O evangelho, ele é acolhimento. O evangelho é empatia, é amor, é consideração. Uma pessoa que passa por uma circunstância como essa, ela precisa de todo o amparo da igreja de Deus. E você imagina você perder um ente querido de uma maneira brutal como essa e ainda ouvir alguém dizer que essa pessoa está no inferno. Então eu tenho certeza que nós um dia seremos cobrados por Deus por essas nossas ações, onde nós achamos que temos o direito de sentar na cadeira que é dele, que é a cadeira de juiz. Nenhum cristão tem direito de julgar ninguém. Pastor, a Bíblia não diz que nós podemos julgar de lugar nenhum. A Bíblia diz: julgar em todas as coisas e reter o que for bom. A Bíblia não diz julgar em pessoas. Quando fala de pessoas, lá em Mateus capítulo 7, diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque a medida que usares para julgar vos medirão também. Sou tão santo assim, eu sou tão dotado de poderes sobrenaturais e dons assim, que eu posso olhar para uma pessoa e dizer que ela vai para o inferno. Muito cuidado, você vai ser julgado nessa mesma medida. É o que a Bíblia diz. Cuidado para você não tropeçar, cuidado para você não fraquejar, cuidado para você não dar nenhum mau testemunho, porque o rigor que você usa para olhar os outros, Deus vai olhar para você. Cuidado para você não entrar no estado de depressão, porque você vai dar um passo para o inferno, já que você afirma que o suicídio. Cuidado para você não entrar num momento de aflição, de tristeza, de pesar, causado por motivos que todos nós estamos sujeitos. Porque se isso acontecer com você, do jeito que você imagina que aconteceu com os outros, dessa mesma forma Deus fará com você. Eu prefiro então ter a leveza no meu coração de achar que eu tenho apenas que ajudar essas pessoas. Eu tenho apenas que, na condição de pastor, quando eu percebo que alguém está
está dando sinais, está apresentando sintomas, já imediatamente me aproximar, verificar o que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa para que aquele quadro não evolua. E se aquele quadro já estiver agravado, estar junto, estar próximo, ver quais são os meios, os tratamentos, os socorros possíveis para que a gente consiga lidar com aquele problema, solucionar aquilo. Em meio a tudo isso, estar orando, acompanhando, ministrando a palavra, demonstrando afeto, carinho, atenção, amor, para que aquela pessoa perceba que ela não está só, porque uma das principais marcas que caracterizam a depressão é que a pessoa acha que ela está só. Ela acha que absolutamente ninguém compreende o problema dela e que ela está assim, vivendo num mundo onde somente ela vive. Então você consegue ótimos resultados quando você tem a capacidade de fazer aquela pessoa perceber que ela não está só. Ser cristão, num momento como esse, no meu entendimento, é nós agirmos assim. Não é nós tomarmos a cadeira de juízes e sair proclamando que essas pessoas estão no inferno. O assunto hoje é suicídio. Mas se o assunto hoje não fosse suicídio, e a gente estivesse falando aqui de qualquer outra coisa, a minha posição era a mesma. Não posso afirmar que ninguém está no inferno. Não é minha autoridade fazer isso. A Bíblia me manda pregar o Evangelho, não me manda julgar pessoas. E quando fala em julgar pessoas, ela já disse quem é que vai praticar isso? Deus. Aquele que não tem pecado e que conhece o mais profundo dos corações. Só Ele pode fazer isso. Amém? E nós, irmãos, entendamos uma coisa. Depressão hoje é uma pandemia. Não podemos mais imaginar a depressão como aquela problemática distante que aconteceu na família de um parente ou de um amigo. Às vezes até você está depressivo e você não sabe. Às vezes até você está depressivo e não sabe. O passo anterior da depressão é a ansiedade. Quem que não é ansioso no dia de hoje? A palavra de Deus diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Nós temos que confiar no Senhor. Mas a Bíblia diz isso: olha, lancem sobre o Senhor a ansiedade de vocês, porque a Bíblia reconhece que nós podemos cair na ansiedade. E a ansiedade, irmãos, é um estágio anterior à depressão. Se você não cuidar da ansiedade, você vai parar na depressão. E quando chega nela, a possibilidade do suicídio é uma realidade. Por isso nós não podemos nos esconder diante disso. Nós temos que, como igreja, nos posicionar. E a posição da igreja não é ficar dizendo quem vai para o inferno e quem não vai. A posição da igreja é amar as pessoas, ajudá-las, levar o Evangelho para elas, dar delas, acolhê-las e manifestar o amor. Que Jesus disse que é o resumo da lei. Quando Jesus foi perguntado sobre o que significa cumprir a lei, ele não disse: digam que as pessoas vão para o inferno. Ele disse: amem as pessoas. Amem a Deus sobre todas as coisas, e a elas como a vocês mesmos. Você não quer ir para o inferno, não diga que ninguém vai para o inferno. Se eu tenho que amar as pessoas como eu me amo, por favor, eu não vou proferir para elas o que eu não quero para mim. Isso é muito lógico. Então, espero em Deus que de alguma forma a gente tenha compreendido esse assunto e a gente não conserve mais no coração nenhum tipo de distorção interpretativa, tanto do que eu afirmei, quanto da própria ideia que a gente tem que ter cada um. Quero dizer para os irmãos que não há nenhum problema em qualquer um dos amados ainda sustentarem a tese de que quem se suicida está condenado. É um direito de cada um ter. Eu convoquei esse estudo só para explicar a minha posição. E para ajudar alguns, não são poucos, aliás, que têm me procurado, me perguntando insistentemente sobre isso. Pastor, quem se suicida vai para o inferno? Nunca creio nisso e nunca vou crer nisso. Quem vai para o inferno é quem não tem Jesus no coração. Esse é que vão para o inferno. Que
determina a condenação é a ausência de Jesus como Senhor e Salvador de uma vida. Não é o modo como a pessoa morre. Essa é a forma como eu me posiciono diante desse assunto, e diante disso, espero que a gente dê essa questão por finalizada. Amém? Meus irmãos, alguém tem alguma pergunta para fazer? Todo mundo foi falado hoje à noite aqui? Algum questionamento? Então, no fim das contas, o que fica é o seguinte: quem se suicida vai para o inferno? Uns vão e outros não. E quem decide isso é Deus. Só isso. Quem decide é Deus. Porque quem conhece o coração das pessoas é só Ele. É uma grande verdade. A Bíblia de fato diz que a Bíblia julga, é ela que julga. A palavra de Deus é que julga, não somos nós. E a Bíblia de fato diz que aqueles que não estão em Cristo já estão condenados. A grande questão é: eu sei que eu não estou em Cristo, então eu não posso falar. Só isso. A única coisa que eu quero passar para a igreja hoje, para os nossos irmãos que nos acompanham, é que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. A Bíblia diz que a minha palavra tem que ser sempre temperada com sal. A minha palavra tem que ser para edificar. A minha palavra tem que ser para construir, para curar as pessoas. Eu tenho que ter, meus irmãos, um pronunciamento que edifique as pessoas, que abençoe as pessoas. Eu não posso chegar para uma mãe que perdeu uma filha e dizer que a filha dela está morta. Não posso fazer isso. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Essa semana eu li mais ou menos umas 4 cartas escritas por uma pessoa que se suicidou recentemente. Não foi fácil ler aqui. E aquilo me dá apenas um breve panorama do sofrimento da pessoa. Quem conhece realmente isso é Deus. É Deus. Eu estava prestando atenção, a irmã Sara tem razão quando ela disse que Sansão orou. Eu li um relato de uma pessoa que se suicidou e ela dizendo que ela orou. Ela dizendo isso, ela dizendo: eu pedi, eu falei com Deus, ela disse isso, e Deus disse para mim que eu não tinha mais motivo nenhum para estar nessa vida. Uma pessoa que ela entrou num estado de depressão, ela não tem mais essa possibilidade, meus irmãos, de fazer essa valoração, essa avaliação, esse discernimento. Ela já perdeu isso pelo adoecimento mental. E Deus sabe disso. Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe disso. Então, que ninguém pense que na nossa afirmação aqui, nós estamos dizendo que suicidar é bom, é correto, e quem se suicidar vai para o céu. Não estamos falando isso aqui. Nós queremos que isso não aconteça na vida das pessoas e que a igreja esteja apoiando, ajudando, para que ninguém mais chegue a um extremo como esse. O meu sonho como pastor, como cristão, é que nós sejamos um povo saudável, um povo mentalmente equilibrado, um povo feliz, aqueles que na presença do Senhor a fartura da alegria. Então nós não podemos aceitar tristeza entre nós. A depressão tem que ser repreendida pela autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. Irmão João. Pastor, mas tem uma lista, entendeu? A Bíblia tem uma lista, entendeu? Que já está dizendo que os tais que praticam não haverá o reino de Deus. Agora, só que a gente, como o senhor falou, né? A gente não pode dizer que de repente um cara bêbado, entendeu? Ele está bêbado, a gente vê que ele está vindo caindo aí, se jogando aí, entendeu? Aí quando chega bem aí assim, ele cai e morre. Morreu, o cara bêbado. Para mim, esse bicho não tem que aí, mas aí eu não posso. O senhor falou, né? Eu não tenho essa autoridade para me enxergar e dizer que nada foi por Deus, né? Só que eu vou ao Deus, porque a palavra de Deus diz que o bêbado, ele não é do reino de Deus. Tem colocado. Agora só deixa eu colocar mais uma questão para o meu irmão. Porque como essa questão é complexa. Existem diferentes graus de embriaguez. Existem pessoas que elas têm um certo nível de comprometimento de lucidez, outras têm um nível mais reduzido, outras têm um nível maior. Quem pode afirmar que essa pessoa que bêbado, tropeçou, caiu, bateu com a cabeça, morreu, se nesse intervalo em que esses episódios aconteceram, ela não clamou pela misericórdia de Deus? Ainda que sem conseguir pronunciar uma palavra, mas no coração, na mente, onde Deus tem acesso. E eu não tenho.
Então, como eu não tenho esse acesso, como eu não sei o que aconteceu antes do último suspiro que essa pessoa deu, não posso afirmar. Não posso afirmar. Então, a Bíblia realmente diz, ficarão de fora, e ela diz as pessoas que praticam uma série de coisas. Mas quando a Bíblia está falando isso, ela não está falando da prática isolada do pecado. Ela está falando da conduta de vida da pessoa até o último instante de sua vida. A pessoa que não se arrepende, a pessoa que pratica isso e não se arrepende, não se volta para Deus, ela já está condenada. Mas todo aquele que vem a Cristo Jesus em sincero arrependimento, acabamos de ler o texto de Mateus, todo pecado praticado pelo homem será perdoado. É escrito na Bíblia. Portanto, onde houver arrependimento, há salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia. E um dia a gente vai falar sobre isso aqui. É o pecado da apostasia, é o pecado da rejeição voluntária e consciente a Deus. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. E a Bíblia diz que todos os outros serão perdoados. Então, basta ter arrependimento. Havendo arrependimento, há perdão. E como eu não sei se a pessoa se arrependeu, eu não posso dizer se ela está no inferno ou não está. É uma coisa muito simples isso. Amém? Então, continuemos sendo um povo zeloso por tudo aquilo que é de Deus, por tudo aquilo que é correto, por tudo que é bíblico, mas tomemos cuidado com os nossos pronunciamentos, principalmente com o assunto da depressão, porque aí a gente está lidando com algo muito delicado, nós estamos lidando com alguma coisa que destrói completamente uma família. Para isso a igreja tem que ter muita responsabilidade, lucidez e maturidade. Amém? A nossa palavra tem que ser de amor. Amor, acolhimento. Irmão Nanau. Pastor, não sei se é o mesmo texto que o irmão João quer usar, a questão que ele disse que tem uma lista. A lista lá não dá suicida, né? Fala de homicida. Exatamente. Assim, não também, como o senhor falou, não julgando sobre o tal aspecto, né? Mas se for para seguir o que está escrito, então a gente não deve nem citar a palavra, né? A palavra. Exatamente. E é bom a gente lembrar que o suicídio é uma prática, né? Que existe desde sempre. Então, não é que na época de Jesus, nos tempos bíblicos, não havia um suicídio, por isso que a Bíblia não faz referência. Havia, e havia muito. Nós temos o exemplo clássico de Judas, inclusive, né? Então, quando Paulo fala da lista daqueles que vão ficar de fora, ele não inclui o suicídio, que já era uma prática comum. Havia, inclusive, naquela época, os suicídios religiosos, que eram os suicídios praticados em nome de uma divindade da pessoa, como, por exemplo, os muçulmanos fazem, né? Que tiram suas próprias vidas por amor a Allah. Havia naquela época aqueles que tiravam suas vidas por amor a uma divindade, a um Deus pagão. E é interessante que essas pessoas não são mencionadas nessas listagens de pecados onde a pessoa fica lá de fora. Porque, na verdade, inclusive quando Paulo faz essa lista, é bom a gente entender que ele não está dizendo que é só quem pratica aquilo que vai ficar de fora. Aquilo ali é uma amostragem. O que define que você vai ficar de fora é se você não tem o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, é isso. Eu ia entrar dentro desse ponto aí que o senhor acabou de citar, pegando referência da palavra que não citou. Porque tem uma passagem que fala a respeito daqueles que não entraram no reino dos céus, que ela cita lá, os efeminados. Mas já mais à frente tem uma que não cita os efeminados. E agora a gente decidiu justamente esse cuidado, de achar. E por exemplo, que eles já não entram mais na lista. A Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino do céu. Isso quer dizer que todo efeminado vai para o inferno? Vocês acreditam nisso? Eles se converteram. Não é isso? Então, mesmo sendo um efeminado, se ele se converter, se ele se arrepender, ele tem oportunidade de salvação. Então, o que determina não é a prática, irmãos. O que determina é como está no coração em relação a Deus. Então, assim, a única coisa que eu quero que a gente volte para casa entendendo hoje aqui é o seguinte: a questão não é o suicídio, a questão é como está no coração da pessoa. Não é a maneira como a pessoa morreu, é como a pessoa viveu, é como estava a vida dela. Os irmãos entendem? Você tem uma vida toda de distanciamento da vontade e do propósito de Deus. Você tem uma vida de incredulidade e você se suicida, está no inferno. Não tem como essa pessoa estar salva. Agora, nós temos inúmeras situações, meus irmãos. Nós temos casos no Brasil, eu mencionei isso já aqui para vocês, no ano passado, 25 pastores tiraram a vida no Brasil. Pastores tiraram a vida no Brasil.
podemos afirmar que esses 25 homens de Deus estão no inferno? Isso é muito forte. Pessoas que passaram a vida toda dedicando-se ao Evangelho e que, por conta de uma determinada circunstância, de um adoecimento mental, por não terem tido força suficiente para receberem o recurso de Deus que está disponível. Porque às vezes a pessoa está tão enfraquecida e tão isolada. E eu digo para vocês que para pastor o negócio é difícil. Porque esses meus ouvidos aqui são quentes de tanta coisa que eu escuto. As pessoas vêm para a gente, confiam na gente e derramam o coração para a gente. Mas e quem que a gente pode recorrer para falar? Se eu chegar para um de vocês e falar das coisas mais sombrias ou obscuras da minha vida, pastor, não acredito. Pastores ficam calados, sofrem calados. Por isso que muitos tiram a vida, por não aguentar essa pressão. Olha, para finalizar, eu quero contar para vocês uma coisa interessante. Uma vez, meus irmãos, numa igreja que eu pastoreei, faleceu um grande criminoso conhecido na cidade. Foi morto em um confronto com gangues rivais. E a mãe desse criminoso era líder do nosso ministério de oração. Sofria muito por conta desse filho. Nós orávamos muito. Então, ele era um sujeito muito bacana, aceitava a gente chegar, conversar, orar por ele, mas o tempo todo na vida do crime e não saiu dessa vida até que morreu. Aí deixa eu contar uma situação para vocês. Quando esse rapaz morreu, a mãe dele chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor permite eu trazer o corpo do meu filho para a igreja, para ser velado aqui na igreja? Para minha família vir para cá, lá em casa é muito pequena, a casa é muito pequena, tá? A igreja existe para isso. A igreja existe para acolher, para expressar amor pela sua vida, pela sua família. Vocês precisam de amparo nesse momento. Aquele gesto meu, meus irmãos, foi muito bem visto pelos irmãos da igreja. Houve uma aprovação generalizada. O pastor Souto foi muito feliz nessa decisão, porque realmente essa irmã está sofrendo muito. Então, dessa forma, ela está se sentindo abraçada pela igreja, tendo a oportunidade de se despedir desse filho que ela tanto ama, apesar de ter sido um homem de vida tortuosa. Muito bem. Mas quando surgiu uma situação como essa, como um suicídio, e eu ofereci a mesma possibilidade, eu fui criticado. Eu não fui criticado por eu ter consentido que fosse velado o corpo de um criminoso dentro da igreja. Mas eu fui criticado porque eu consenti que uma pessoa que tirou a vida estava depressiva, doente, em sofrimento, em desespero. Então vejo, meus irmãos, até onde a tradição leva a gente. Daí a minha fala inicial, para a gente tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com essa balança que a gente estabelece. Nós somos chamados para amar, para acolher, e essa é a marca indelével do verdadeiro cristão. Amém? A nossa arma é o amor. É assim que a gente ataca o mal e que a gente vence as trevas. Amém? E nunca mais a gente se levante para afirmar que deu, que ser, está no inferno. Quem sabe disso é Deus. Aqui na terra a gente tem que pregar a palavra, orar pelas pessoas, ajudá-las e amá-las em humildade. O resto é só teoria, e teoria fútil, irrelevante, que não constrói nada para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé então. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar. Obrigado, Senhor, porque tu és o autor da vida. Obrigado, Senhor, porque tu és o reto juiz. Obrigado porque a tua palavra nos ensina a compreender que o Senhor está no controle de tudo. E que somente tu, Senhor, conheces o recôndito mais profundo de cada coração. Obrigado porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Mas, ó Deus, que o Senhor é rico em amor e em perdão e em misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo, ele é suficiente para trazer cura para todos aqueles que estão, ó Pai, nesse momento com as suas almas fraturadas, para todos aqueles que estão adoecidos do seu coração. Ó Espírito Santo de Deus, aonde quer que haja uma vida agora, Senhor Deus, que esteja sendo afetada pela ansiedade, pela depressão, Senhor, cura, Senhor Jesus.
Deus, e que a tua igreja, meu Pai, possa reproduzir aquela que é a marca mais intensa e genuína do teu Evangelho, que é o amor. Que nós possamos abraçar, que nós possamos acolher, que nós possamos, Senhor Jesus, contribuir para que as pessoas tenham uma vida de qualidade e para que elas sejam felizes. Em nome de Jesus Cristo, que reina e que vive para sempre. Amém e amém e amém. Glória a Deus.